Olá, meus amores. Vamos lá para uma aula de história. Para começar, nós vamos relembrar o que nós já estudamos nas nossas aulas de história. Então, para relembrar, nós vimos sobre a monarquia e a república, duas maneiras de governos diferentes, certo? Então, nós temos aqui, só para lembrar, que na monarquia quem governa é o rei, que é eleito, né, que assume esse poder por direito de forma hereditária, então através dos membros da família. E na república quem governa é o presidente da república, que assume o poder através de voto direto ou indireto. Nós lembramos também que na monarquia algumas pessoas, na época que a monarquia era a forma de governo aqui do Brasil, com Dom Pedro II, algumas pessoas, alguns grupos começaram a fazer parte, a fazer oposições à monarquia. Então eles não estavam mais satisfeitos com aquele governo. Eles achavam que Dom Pedro não estava governando da maneira ideal. Então alguns grupos, como os militares, os cafeicultores, as camadas médias urbanas e parte dos trabalhadores começaram a se opor àquele governo. Uns diziam que precisavam ser mais valorizados, outros buscavam uma melhor condição de trabalho e assim por diante. Foi aí que então começaram a implantar, a buscar, a ter mais conhecimento quanto à república, essa nova forma de governo. Então agora nós vamos começar a ver sobre o que aconteceu daí em diante, tá? Então, na página 97 da apostila de vocês, a Primeira República do Brasil. Então, nesse módulo, nós vamos ver esse processo de proclamação da República e quais foram as primeiras ações desse novo governo. Então, nós temos aí uma explicação da palavra república, que vem do latim res publica e significa coisa pública. Um governo republicano deve representar os interesses públicos, ou seja, os interesses do povo. Então, o povo naquele momento estava lutando para isso, para conseguir defender seus direitos, para que eles pudessem dar as opiniões. Então, eles queriam essa forma de governo, tá? Para que os seus interesses fossem importantes e aceitos de uma maneira pública pela sociedade. Então, esse movimento que levou à proclamação da República, ele contou com a participação de alguns grupos sociais e muitos deles eram eleitos aos interesses particulares das elites. As elites eram um grupo privilegiado de pessoas, composto por aqueles que possuíam algum tipo de poder naquela época, tá? Então, a grande maioria da população, mesmo aqueles que participaram dos diferentes grupos que defendiam o fim da monarquia, ficou afastada do progresso. Então, por mais que outras pessoas tinham interesse em defender a república, só os grupos de elite que participaram realmente desse movimento, dessa mudança. Continuando. Vários grupos participaram desse movimento republicano, mas foram os militares, liderados pelo Marechal Deodoro de Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, eles ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro e proclamaram a República. Então, a primeira República no Brasil se deu em 15 de novembro de 1889. E esse grupo, esses grupos que participaram, eles foram liderados pelo Marechal Deodoro de Fonseca. Foram também os militares que entregaram uma carta ao imperador Dom Pedro II, avisando que que ele deveria deixar o Brasil, porque o Brasil passaria então a ter o governo republicano. E aí tem uma imagem que representa esse momento, dos militares entregando essa carta, informando que o Dom Pedro deveria então deixar o Brasil. Agora nós temos uma imagem aí
da proclamação da República de Benedito Calixto, em 1893. Então, aí nós vemos que eles estão em um campo, né, em uma praça, antigamente. Podemos ver que conforme, né, o tempo foi passando, a evolução foi chegando e algumas mudanças aconteceram também na paisagem do que temos hoje. Mas aí é uma imagem que representa essa proclamação da República. De acordo com essa imagem, agora nós vamos lá para a atividade 1. Quantos anos se passaram entre a proclamação da República no Brasil e a produção da obra de Benedito Calixto? Então, a data que a proclamação da República aconteceu no Brasil para essa obra que foi produzida pelo Benedito Calixto. Quanto tempo passou uma da outra? Vocês precisam observar as datas, tá? Quando a proclamação da República aconteceu e de quando essa obra é. Tá? Vou dar um tempinho aí para vocês observarem e conseguirem responder essa questão. Uns 2 minutinhos. Lembrando, pessoal, que nem todas as pessoas queriam o fim da monarquia. Algumas pessoas gostavam do Dom Pedro II e gostavam do seu governo, inclusive da família real, com a princesa Isabel, que ela lutava, ela defendia a abolição da escravatura. Mas como a maioria, né, naquele momento queria uma nova forma de governo, foi aí que chegou a República no Brasil. Bom, respondido a 1, eu tenho aqui uma resposta para vocês compararem então com a que vocês responderam aí. Passaram-se 4 anos entre a proclamação da República e a produção da obra. Por quê? Nós vimos aqui que a proclamação da República aconteceu em 1889. A obra de Benedito Calixto foi feita em 1893. Então, de 89 a 93 se passaram 4 anos. Na pergunta 2, a pintura pode ser interpretada como um documento histórico? Se sim, que tipo de documento ela é? Essa pintura que nós temos do Benedito Calixto, ela pode ser considerada um documento histórico? Ela conta algo da história do Brasil? Nos representa algo? Se sim, que documento ela é? É uma carta? É um documento não escrito? Que tipo de documento histórico é essa pintura? Essa obra, né? Mais um tempinho aí para vocês responderem. Lembrando que eu vou disponibilizar esses slides para vocês também lá na plataforma do Plural, onde vocês vão conseguir comparar as respostas, ok? E outra dica importante. Não quer dizer que se a resposta estiver escrita com outras palavras, ela esteja errada. O sentido sendo o mesmo, a resposta está certa, tá? Basta vocês fazerem essa comparação entre elas. Bom, feito isso então, a resposta da 2. Sim, ela pode ser interpretada como um documento histórico, afinal ela nos conta algo da história do Brasil. Ela nos retrata algo que aconteceu na história. E é um tipo de documento não escrito, não é uma carta, é uma obra, é uma pintura. Então, sim, ela pode ser interpretada como um documento histórico e é um documento não escrito. Bom, continuando então. 3. Observe atentamente a pintura e responda. Aquela mesma obra que nós vimos lá em cima. As pessoas representadas por Benedito Calixto são civis ou militantes? Aponte elementos na pintura que justifiquem a sua resposta. Então, eu vou voltar aqui na pintura. Essas pessoas que estão retratadas nessa obra são militantes ou são pessoas civis? Dependendo da resposta de vocês,
o porquê, que características essas pessoas possuem para serem civis ou militares, de acordo com o que vocês responderam, tá? Um tempinho aí para vocês conseguirem observar, conseguirem também responder, para analisarmos a resposta juntos. Então, voltando lá na 3, podemos responder então que as pessoas representadas são militares. Estão vestindo farda, ou seja, o uniforme militar composto de chapéu, casaco, calças compridas e botas. Então, nós vemos aqui que não são pessoas civis, pessoas comuns, né? Eles estão devidamente uniformizados como militares. Eles estão de casaco, de chapéu, alguns têm até algum tipo de arma, né? Assim como os militares são caracterizados. Bom, feito isso, tenho aqui a resposta da 3 para vocês analisarem aí. Vamos para a B. O que isso revela sobre a participação popular no ato da proclamação da República? Nós já vimos então que as pessoas que estavam presentes nesse momento eram militares. E o que isso revela sobre a participação popular na proclamação da República? As pessoas populares, as pessoas civis da sociedade participaram desse momento? De acordo com essa imagem do que nós respondemos, que os que estavam presentes eram militares, colocamos as suas características. E o que isso revela sobre a participação do povo nesse ato da proclamação da República? Será que eles participaram? Será que eles não participaram? Um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos lá então para a resposta. Então isso revela que não houve a participação popular no ato da República, né? No ato da proclamação da República. Somente os militares participaram. Por que nós concluímos isso? Porque nós observamos a imagem e nos textos também, né, nos trouxe essa informação de que a elite foi privilegiada nesse ato da proclamação da República. Conforme essa obra histórica que nos retrata esse momento, as pessoas que estavam presentes eram os militares. Então, nós concluímos que não houve a participação popular, o povo não participou desse momento. Foram somente os militares que participaram do ato da proclamação da República. Pergunta 4. Faça o que se pede. A. Descreva a cena retratada por Benedito Calixto. Então, lá naquela obra que nós temos, aqui, vou voltar para observarmos, para descrever essa cena. O que está acontecendo? Quem está presente? Então, vocês precisam descrever o que acontece nessa cena da obra do Benedito Calixto. Tá? Vou dar um minutinho novamente para vocês. Vamos lá então comparar as respostas. Então, nós podemos escrever que alguns homens estão sobre cavalos,
Outros aparecem em pé em fileiras, mais ou menos organizadas e com os braços levantados. Alguns estão posicionados ao lado de canhões. Então, no ato da República existiam pessoas, homens, né, que estavam a cavalo, outros em pé de maneira mais organizada, com os braços levantados, e alguns estão até posicionados ao lado de canhões. Então, aquela cena, para se concretizar esse ato da proclamação da República, eram essas as posições que os militares ocupavam, a descrição daquela cena que acontecia nesse momento. B. Essa cena parece representar uma situação rotineira ou um acontecimento especial. Aponte elementos na pintura que justifiquem a sua resposta. Então, será que esse momento ele era uma situação rotineira que sempre acontecia, que já fazia parte da rotina daquelas pessoas? Ou era um acontecimento especial, algo diferente, que eles não estavam acostumados? E aí, o que será que tem lá na pintura? Quais elementos que comprovem essa resposta? Mais uns minutinhos para vocês justificarem, observarem, responderem. Lembrando que se não der tempo de responder, vocês terão um vídeo, né, salvo para conseguirem voltar onde desejarem e também a disponibilidade dos slides. Então, vamos ver a resposta aqui da B. Não parece se tratar de uma cena rotineira, e sim de um evento especial. Isso revela na postura das personagens e pela salva dos canhões. Então, isso nós vemos que não é algo comum, né? A postura que eles estão, a cavalo, com a vestimenta, né, completa, canhões presentes também na cena. Então, isso nos mostra que era algo especial, um evento que não fazia parte da rotina deles. A pergunta 5. Se você tivesse como fonte de informação sobre a proclamação da República apenas essa obra de Benedito Calixto, como descreveria esse episódio? Se vocês não tivessem mais nenhum tipo de informação, apenas essa obra, o que vocês diriam? Como vocês descreveriam esse episódio, essa proclamação da República? O que vocês colocariam para explicar como isso aconteceu, de acordo apenas com essa obra do Benedito Calixto? Essa é uma resposta bem pessoal, onde cada um coloca a sua opinião, porque cada um tem a sua interpretação, sempre com o mesmo sentido, falando do mesmo assunto, mas podem acontecer interpretações distintas, né? E aí, como é uma resposta bem pessoal, eu vou apresentar uma aqui para vocês, tá? E aí vocês podem analisar e colocarem a resposta de vocês. Então, podemos concluir, através dessa imagem, que foram somente os militares que participaram do processo de proclamação da República. Ou seja, somente os militares implantaram a República. Se eu tenho apenas essa obra, eu vejo que lá só estão presentes nesse ato tão importante, né, de proclamação da República, os militares. Logo, eu posso concluir que só eles estavam presentes, só eles tomaram essa decisão, baseado apenas nessa obra do Benedito Calixto, certo? Conforme analisarem as imagens, as respostas, coloquem a resposta de vocês. Essa 5 é bem pessoal, tá? Certo? Um tempinho aí para vocês colocarem.
Então vamos lá, pessoal. Eu vou disponibilizar também um vídeo que é muito interessante e diz sobre a série de crises da monarquia que levaram à proclamação da República. Então, também como uma forma para retomarmos, né, os conteúdos e relacionarmos com esses novos conteúdos que chegarão agora, vários problemas, as crises que aconteceram lá na monarquia que fizeram com que chegasse a forma de governo de república, né, a proclamação da república no nosso país. Então, esse é o link, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês também, tá? Vou passar aqui para vocês depois. A parte da tarefa é na apostila, na página 110, o exercício 1, tá? Onde vocês farão também uma observação de imagens com a interpretação de texto. Então, as perguntinhas serão relacionadas ao texto, às imagens, às informações presentes na página 110. Realizem apenas o exercício 1. Meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de história, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nós nos veremos na nossa aula online, tá? E aí nós podemos conversar também sobre essa matéria, sobre uma dúvida. Eu vou querer saber também o que vocês acharam dessa aula. Façam certinho, façam as correções das questões, porque em uma aula de história online nós iremos conversar sobre esse assunto, realizar a comparação de respostas, de ideias, de opiniões, e para concretizar, finalizar, realizem essa tarefinha que eu deixei para vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração e até mais, pessoal. Fiquem com Deus.